Então, muito bom dia a todas e a todos. Agradeço, obviamente, a presença dos responsáveis por este estudo para o desenvolvimento dos sistemas de recolha de biorresíduos do município de Penamacor. O que vamos aqui hoje ver ser apresentado é a versão preliminar do estudo que neste momento se encontra em consulta pública e, decorrente do despacho para o seu procedimento, esta era uma das condições que estava integrada no âmbito do período decorrente para a consulta pública e estamos aqui hoje precisamente para fazer esta questão. Agradeço naturalmente ao Instituto Leite da Guarda pelo trabalho desenvolvido e pela apresentação que irão aqui fazer. Naturalmente, a Associação Municípios da Cova da Beira, sendo a entidade promotora, não só para Penamacor, mas para vários municípios da própria associação, e obviamente também aqui a Reza Estrela, pelos contributos também que já deram, e obviamente sendo uma parte naturalmente interessada a posteriori, depois para a própria implementação da recolha dos biorresíduos. Eu queria salientar apenas aqui dois aspectos. Primeiro, realçar o excelente trabalho que a Associação Município da Cova da Beira, que é representado pelo Carlos Santos, tem feito em toda esta nossa região, nos municípios aderentes, sócios e aderentes, que apesar de sermos um território, diria quase verde, ou seja, sem termos grandes problemas ambientais, somos áreas rurais, temos feito muito, todos estes municípios têm feito muito para que, diria, a gente fique ainda mais verde, ou seja, numa questão do melhoramento e da condicionante das alterações climáticas. E há aqui um papel determinante que a Associação Municípios tem feito em várias áreas, desde a vertente da eficiência energética nos edifícios públicos, quer através de sistemas mais eficientes de iluminação dentro dos próprios edifícios, quer com a questão da geração com bombas de calor para aproveitamento também das energias para águas quentes, inclusive, em alguns edifícios que temos no município, no pavilhão, nas piscinas, no estádio municipal, diria na nossa incubadora que irá agora abrir também, em parte dos restantes edifícios do município, onde esta eficiência energética hoje já funciona, aliás, com resultados já notórios na própria faturação em termos da energia. Realçar, obviamente, também o papel aqui da Associação Municípios tem feito nesta questão, e obviamente aqui com algumas parcerias naturalmente, para a lavagem de contentores que anualmente são feitas, os contentores de resíduos sólidos urbanos, para a recolha, através dos pontos de oleões, dos óleos usados, e só para vos dizer que nos últimos 10 anos, só no município de Penamacor, foram recolhidos cerca de 3.800 litros, só em 10 anos, ou seja, também isto contribuindo, obviamente, para a melhoria de todas estas questões associadas ao clima, como é óbvio. O trabalho aqui também, em termos do que são os planos municipais da proteção civil, que estão em elaboração, toda a vertente para dotar estes municípios com os cadastros, quer um 10.000, quer um 2.000, algo fantástico. O trabalho com as escolas, com as crianças, numa vertente pedagógica também, em termos que as nossas crianças possam também saber o que é poupar energia e serem mais eficientes, ou seja, isto é pequenino que se começa e a Associação tem feito também aqui este trabalho. Ou seja, eu poderia dizer aqui muito mais questões que a Associação Municípios tem feito, mas de facto, só realçando estes aspectos que falei, dá bem para termos todos a noção do extraordinário trabalho que a Associação Município de Cova da Beira tem feito neste território e em todos estes municípios. Deixo aqui, de facto, também uma palavra de apreço. Obviamente, apoio o Instituto Leite da Guarda por este estudo, obviamente, também uma palavra pelo trabalho realizado e com todos os colaborantes que estiveram neste trabalho e que espero sinceramente possa contribuir. Obviamente, estamos num formato online, fruto da pandemia que vivemos, mas transmitido naturalmente em consulta pública e disponível para todos no formato online através do site e Face do município, que assim o pretendam, ainda nesta fase de consulta pública, que possam dar os seus contributos e algumas dúvidas que possam ter também, esta apresentação possa servir para esclarecer também algumas dúvidas que possam ter. Portanto, faz favor, da minha parte, agradeço obviamente a presença de todos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos hoje apresentar este estudo para o desenvolvimento do sistema de recolha de biorresíduos do município de Penamacor. Eu chamo-me Jorge Gregório, estou aqui em representação do grupo de trabalho
que fez este relatório preliminar. Nós gostávamos de estar aqui mais, mas nós neste momento temos que nos desdobrar para ir a mais do que um sítio. Em termos de entidade promotora, a Associação de Municípios da Cova da Beira, a quem eu agradeço desde já o facto de nos ter convidado para fazer este estudo. É um trabalho fabuloso que nós temos estado a realizar. A grande dificuldade que nós temos aqui neste trabalho é quase que andar à procura dos dados. Porque nós temos internet, temos tudo, julgamos que os dados estão lá todos disponíveis e muitas vezes isso requer muito trabalho, andar à volta dos dados que nós temos para recolher. Em termos de equipa do Instituto Politécnico, minha colega Elizabeth Monteiro, que veio comigo, Fátima David, este aqui sou eu. Eu, durante uns anos, fui o coordenador de um projeto que nós tínhamos no Politécnico da Guarda, que fazia carros de baixo consumo, e nós, com o projeto EG Ecocar, nós chegámos a fazer carros que faziam 1000 e tal quilómetros com litro de combustível, ou seja, atingimos um nível muito razoável com esses carros. Isto a propósito do que estava a falar há bocadinho, desta coisa do impacto nas alterações climáticas. A minha colega também, Elizabeth Soares, que também é de Engenharia Topográfica, o meu colega Nuno Melo, o Pedro Rodrigues, que é o grande líder deste estudo. Eu quase que lhe ia chamar uma odisseia, tal é o volume de dados que nós temos que recolher, e o meu colega Ricardo Rodrigues. Em termos da Associação de Municípios da Cova da Beira, a equipa que tem trabalhado mais de perto connosco é o Dr. Carlos Santos, que fez o favor também de estar aqui, o engenheiro Jorge Antunes e o engenheiro Márcio Gomes, que têm-nos acompanhado mais de perto. E aqui no município de Penamacor, temos a agradecer à engenheira Raquel Marques, que nos ajudou também imenso na fase em que a tal fase da odisseia, em que nós andamos à procura dos dados com o Denodo. Em termos de sumário executivo, aquilo que nós temos que dizer é que nós temos até 2024 que ter pronta esta questão da recolha seletiva ou reciclagem na origem dos biorresíduos, e a partir de 2030, e eu chamava a atenção para isto, a partir de 2030 os aterros não podem aceitar resíduos apropriados para reciclagem ou valorização. Quando nós aqui falamos em valorização, tanto pode ser valorização orgânica como valorização energética. Aquilo que nós estamos aqui a falar é mais a componente da valorização orgânica. Então, desenvolver o sistema de recolha de biorresíduos no município de Penamacor, identificar as melhores soluções a implementar e obter benefícios económicos e ambientais. Esta é a grande razão. Ou seja, do ponto de vista ambiental, se pudermos tirar daqui algum benefício, tanto melhor. Se juntar a isto, nós conseguirmos juntar isto, juntamos a casa grande com a casa pequena. Esta é a casa grande, esta é a casa pequena. Então, em termos de caracterização geográfica e de serviço de gestão de resíduos urbanos, cá temos aqui o concelho e, curiosamente, esta parte sul é a mais povoada e é onde nós temos que focar mais a nossa atenção. Em termos de freguesias mais populosas, temos Penamacor e a União de Freguesias da Aldeia do Bispo, Águas e a Aldeia de João Pires. Em termos de caracterização geográfica, cá está, em termos de número de alojamentos familiares, esta zona de Penamacor. E depois temos aqui também esta zona aqui, que tem estes centros também com alguma densidade. Depois, em termos de serviço de gestão, nós temos aqui um número de contentores para o concelho todo e depois distribuídos pelas aldeias. E nós vemos que aqui em Penamacor nós temos 215 contentores indiferenciados e em termos de ecopontos temos 15. Temos aqui também um trabalho notório que as minhas colegas de Engenharia Topográfica conseguiram fazer com a distribuição dos contentores e dos ecopontos. Em termos de estimativa de produção, em termos de resíduos urbanos indiferenciados, nós tínhamos em 2011 2.244 e em 2019
tínhamos 1962. A parte deste decréscimo deve-se à parte do decréscimo da população, que é um problema que nós temos no interior e que, se não conseguimos deitar a mão a isto, qualquer dia não temos gente na maior parte do território do interior. Em termos de biorresíduos, 844, em termos de resíduos alimentares, 603 e resíduos verdes, 241. Verifica-se aqui uma variação menos nos biorresíduos, mas nos resíduos alimentares há uma diminuição, mas há um aumento aqui nos verdes. Em termos de caracterização atual da produção de gestão de biorresíduos, aquilo que nós estamos aqui a falar, que atualmente vai para a compostagem, são estas 262 toneladas. Aqui há um balanço máximo destas 55 mil toneladas que vão para tratamento mecânico e biológico. E depois nós vamos ter aqui 30 mil que saem para valorização orgânica. No entanto, nós temos que ver que na parte do composto orgânico há muita entrada de água, muita saída de água, que nós não conseguimos aqui neste balanço máximo, nós não conseguimos ali incorporar os insumos e consumos de água. De maneira que, por causa disso, é que está aqui esta discrepância nestes dois valores. Porquê? Porque se isto fosse um balanço de massa rigoroso, este valor com este tinha que ser igual a este. No entanto, a diferença que está ali tem a ver com os consumos de água que nós não conseguimos ali explicitar. Sim. Esta aqui, do meu ponto de vista, é a parte mais importante. Ou seja, aqui aquilo que eu faço é colocar os 3 cenários em que nós estivemos a trabalhar. Este primeiro cenário é um cenário em que nós colocamos compostores na via pública. Ou seja, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a replicar o sistema de recolha dos indiferenciados. Depois, temos aqui o segundo cenário, em que nós chegamos à conclusão que há freguesias em que o número de produtores de biorresíduos não é suficiente para nós lá termos recolha seletiva. E então o que é que nós vamos fazer? A parte da população, nós entregamos compostores para fazer a reciclagem na origem, e a via pública é só nas freguesias mais populosas. Aqui no caso de Penamacor, a freguesia mais populosa é a Penamacor. No cenário 3, aquilo que nós fizemos foi, em vez de entregarmos compostores domésticos à população, colocar compostores comunitários em espaços públicos, ou seja, num espaço das autarquias. Em termos de simulador, aquilo que nós utilizamos foi a versão 1.2, que era aquela que nós tínhamos disponível na altura. Neste momento nós já temos disponível a versão 1.3. Em termos de dados, muitos dados foram cedidos pela Associação de Municípios da Cova da Beira, outros foi, por exemplo, da Resi Estrela, outros da Câmara Municipal de Penamacor. Em termos o primeiro cenário, se nós olharmos para aqui e se replicarmos aquilo que fazemos na recolha dos indiferenciados para os biorresíduos, nós aqui em 2023 vamos ter um prejuízo de cerca de 200 mil euros, aqui 280 mil e aqui à volta de 300 mil. Ou seja, isto ao longo do tempo depois vai suavizando, mas continua sempre no vermelho. Aliás, eu até estive aqui para pintar isto mesmo de vermelho, mas depois decidi que era melhor, não fossem julgar que eu era benfiquista ou coisa assim do género. E em termos de índice de rentabilidade, nós temos aqui valores muito baixos. E um conselho que nós damos, e agora já estou quase a saltar para o final, é este cenário aqui, perante os números que apresenta, achamos que não devia ser aceito. Este aqui é o segundo cenário, é o cenário em que tem via pública na freguesia de Penamacor e em todas as freguesias à volta
A recolha é reciclagem na origem. Ou seja, é a tal em que nós entregamos um compostor às pessoas. E então, aqui, em 2023, nós temos aqui um prejuízo à volta de 55 mil euros, mas em 2027 já entramos em terreno positivo. Ou seja, este aqui já o podíamos pintar de verde. E aqui, depois, quase que dobramos este valor. Ou seja, aqui os números já são mais simpáticos. O tempo de recuperação do capital investido anda aqui à volta dos 4 anos, ou seja, em 2024 já começa o sistema a dar números positivos. E este aqui foi o cenário que nós nesse estudo depois recomendamos que fosse aplicado. Em termos de apoio à decisão para o cenário 3, em que colocamos compostores comunitários em espaços das autarquias, aqui é o que nos dá piores valores. Ou seja, se no cenário 1 estava no vermelho, aqui ainda fica mais vermelho. Em termos de soluções de sistema de recolha de biorresíduos, nós aquilo que estamos a propor na recolha para a via pública são estes contentores de 800 litros. Também, se nós formos para um sistema de porta a porta, que neste estudo nós não pusemos, mas também é possível nós estudarmos, podemos optar por estes contentores de 110 litros. Em termos de sistema de recolha daquele tal compostor comunitário, temos este sistema assim, que tem um telheiro, tem um piso mesmo e tem um sistema aqui quase chave na mão. E tem também um placar informativo com a informação o que é que se deve pôr no compostor, o que é que não se deve pôr no compostor. Depois, este é o comunitário. Depois, em termos de compostores domésticos, aqueles que nós nos propomos entregar às pessoas, seria algo assim deste género. É onde nós vamos colocando os biorresíduos e, se nós tivermos o cuidado de ir equilibrando o composto, nós ao fim de 5, 6 meses, nós obtemos composto bom para pôr na terra, para pôr nas roseiras. Isto depende da maneira da manutenção que nós vamos fazendo. Ou seja, o grande problema aqui na compostagem doméstica, quer na comunitária, é que nós temos que ir fazendo a manutenção do composto. Porque se nós, pura e simplesmente, chegarmos lá e atirarmos para lá com os biorresíduos, adeus ao viola, porque aquilo depois vai compactar e a compostagem vai ser muito lenta. E, ou seja, aqueles 6 meses que eu estou aqui a falar vão se prolongar muito no tempo. Este aqui é um sistema já industrial, são bioreatores, em que no espaço de 3, 4 semanas conseguem produzir biorresíduos, composto. Em Matosinhos há uma solução destas na Praça da Câmara e há ali 2 ou 3 restaurantes que vão lá pôr os à volta, principalmente uma churrasqueira que é muito conhecida, vão lá pôr os biorresíduos e isto tem estado a funcionar e pelos vistos sem grandes cheiros, porque há pessoal que vai lá tirar fotografias e selfies. Só que esta solução nós não propusemos para aqui para Penamacor, porque é uma situação muito onerosa. Agora, podemos analisar com um bocadinho mais de calma esta solução do cenário 2, ou seja, nesta solução aqui nós temos via pública só aqui na freguesia de Penamacor e todas as freguesias à volta é a reciclagem na origem. Nós, em termos de taxa de captura de biorresíduos, partimos de 60,1 até 65,6. Em termos de resíduos alimentares, 60,6 até 66,2. E em termos de resíduos verdes, de 58,7 até 64,1. Nós aqui dividimos este cenário em 2 perspectivas. Por um lado, o cenário na perspectiva otimista e este cenário agora é na perspectiva moderada. Na moderada, estas taxas que estão aqui de 70% mudam
mudam para 50. E todas as outras descem à volta de quase 20%. Este aqui já é um cenário depois que nos dá valores negativos. Em termos de potencial de recolha de biorresíduos, nós em quantidade, em termos potenciais, nós temos a mesma quantidade, quer para o cenário otimista, quer para o cenário moderado, mas depois de facto nós vamos obter no máximo 540 e aqui no máximo 366. Em termos de população abrangida com a recolha dos biorresíduos, a tal via pública aqui em Penamacor representa mais ou menos 20%, ou seja, 1 em cada 5 habitantes é servido na via pública, os outros cerca de 80% são servidos pela compostagem na origem, ou seja, a reciclagem na origem. Em termos de resíduos verdes, outra vez a mesma coisa. Os produtores não domésticos, que é o setor Oreca e outros setores, são todos servidos a 100%. Em termos do cumprimento das metas, nós temos as taxas de captura de 61, 66, a contribuição dos biorresíduos recolhidos seletivamente para a taxa de preparação para reutilização e reciclagem, 33, 26%, 23 até 18%. Em termos de quantitativo de biorresíduos a recolher seletivamente, nós temos aqui a variar no total de 76 toneladas para 122 toneladas e aqui neste, que é o cenário moderado, nós vamos evoluir de 47 para 67. Ou seja, nós aqui estamos a trabalhar quase com metade daquilo que aqui neste cenário otimista nós conseguimos trabalhar. Nos quantitativos de biorresíduos a desviar para a compostagem doméstica, portanto este aqui é o recolhido na via pública e este aqui agora é na compostagem doméstica. Na compostagem doméstica os valores já são mais simpáticos, nós vamos passar aqui de 429 para 419 e aqui 307 para 300. Este aqui é a quantidade de biorresíduos que nós conseguimos desviar logo do sistema. Este aqui nós não precisamos de o transportar, logo aí vamos ter ganhos significativos. Em termos de análise detalhada da solução proposta, agora já é do ponto de vista económico. Em termos do ponto de vista económico, nós aqui temos um investimento durante os 3 primeiros anos, nós concentramos o investimento praticamente nos 3 primeiros anos e dá um total de 162, isto dá mais ou menos 54 mil euros, à volta de 150 mil euros. Ou seja, nós temos aqui 160 e poucos mil euros e o valor depois mantém-se até ao final. E o que é que nós estamos aqui em termos de investimento? Contentores e compostores domésticos. Em termos de gastos operacionais, depois temos aqui um valor que aparentemente é muito elevado, que é este aqui das campanhas de sensibilização, mas depende da campanha de sensibilização que nós fizermos. Depois, em termos de contratação de outsourcing, aparece aqui outro grande valor, que como o município tem contratado o outsourcing, nós tivemos cá pôr este valor. E depois, em termos de pessoal, nós afetamos uma fatia de pessoal e dá à volta de 3.700 euros. Isto é, em termos totais, no primeiro ano, 87 mil euros, que vem muito daqui, e chegamos ao fim à volta dos 30 mil euros, que é um valor que praticamente se mantém ao longo dos anos. Depois, em termos de réditos, temos aqui também cenário 1 e cenário 2. Em termos do total dos réditos, ou seja, dos rendimentos todos, 83 mil e chegamos ali ao fim à volta dos 97 mil. E no cenário 2, que é o moderado, nós partimos aqui dos 54 mil e chegamos aqui no máximo a 61 mil. Em termos de fluxos de caixa, aqui interessa-nos sobretudo aqui esta parte do acumulado. E reparem, eu há bocadinho tinha falado quando chegamos ao fim de 4 anos, e cá está.
1, 2, 3, quando chega ao quarto ano já começa a entrar em terreno positivo. Ao passo que este aqui, só ao fim de 8 anos é que começa a entrar em terreno positivo. Ou seja, precisa do dobro do tempo, o cenário moderado. Possivelmente aquilo que vai acontecer nem vai ser o cenário otimista, nem o cenário moderado. Vai ser um cenário intermédio. Portanto, podemos apontar aqui para qualquer coisa à volta de 6 anos. Em termos de cronograma de implementação, nós estamos agora na fase do planeamento, depois vamos entrar na fase do desenvolver, aquisição dos contentores, instalação de contentores, utilização de compostores, o mesmo. Depois a contratação do outsourcing, vamos continuar, campanha de sensibilização, depois temos que começar a verificar o sistema. Ou seja, temos que arranjar indicadores para ver se o sistema está a funcionar ou não. E depois propor ações corretivas e ações de melhoria. Entidades envolvidas, o desenvolvimento de cenários alternativos incorpora a informação que foi validada ou partilhada entre a nossa equipa técnica e o município de Penamacor. Nós tivemos, salvo erro, pelo menos 2 reuniões. Depois, todas estas reuniões foram feitas pela plataforma que nós temos estado a usar, que é o Colibri, e o principal apoio que nós tivemos, porque foi a entidade promotora da Associação de Municípios de Copa da Beira, também com a Reza Estrela, também tivemos um apoio muito grande. Em termos de partes interessadas, para nós termos grande sucesso com este sistema, nós temos que envolver muitas juntas de freguesia. Se nós não tivermos as juntas de freguesia do nosso lado, vai ser muito difícil implementar, principalmente nos meios mais pequenos. Depois temos aqui todos estes que já falámos, empresas parceiras, que são aquelas que podem ser eventualmente nossos fornecedores em termos de equipamentos, as associações ambientalistas, que têm uma palavra a dizer também sobre este estudo que nós fizemos, e temos que envolver a população. E se nós conseguirmos envolver as juntas de freguesia e dinamizar isto em termos de população, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir dar um salto qualitativo, quer em termos ambientais, quer em termos económicos. Porque nós também não queremos que isto seja um prejuízo para o município. A totalidade ou parte dos resíduos produzidos pelo município de Penamacor serão encaminhados para a Reza Estrela, que é a entidade em alta. A Reza Estrela prevê uma perspectiva de adaptação às exigências relativamente à recolha seletiva de biorresíduos, e eles estão a fazer e a preparar as coisas para conseguirem trabalhar 12.500 toneladas ano de biorresíduos. E se nós nos lembrarmos, nós ali tínhamos pouco mais de 250 toneladas de composto produzido. A Reza Estrela pode implementar restrições à deposição de resíduos orgânicos em aterro, limitando também os resíduos a admitir através do aumento da taxa. Aqui o grande problema que nós temos aqui com os resíduos é que nós não sabemos também muito bem o que é que vai suceder. Se vamos ter que pagar a taxa, se vamos receber alguma coisa. Então, se tivermos que receber alguma coisa, quanto mais produzirmos, melhor. Mas se tivermos que pagar uma taxa, quanto menos produzirmos, melhor. E então aí a reciclagem na origem ganha uma relevância maior. Ou seja, nós aqui no meio disto tudo ainda temos algumas indefinições. Em termos de envolvimento e articulação com o sistema de gestão de resíduos, nós tivemos também algumas reuniões, muitas delas foram por troca de e-mails, outras foram mesmo com reuniões só que à distância. Aliás, nós só começámos com esta questão do presencial na parte da apresentação pública dos sistemas. O estudo para o desenvolvimento de sistemas de recolha de biorresíduos para o município de Penamacor foi realizado respeitando a articulação com todas as entidades envolvidas. Em termos da Associação de Municípios da Cova da Beira, nós temos 14 municípios. De todos estes municípios, o único que nós tratamos à parte foi o município de Fornos.
Aliás, começámos a trabalhar com Fornos e só depois disso começámos a trabalhar com a Associação de Municípios da Cova da Beira. Ou seja, nós neste momento estamos a trabalhar com estes 14 municípios. E um parceiro também que nós valorizamos muito, que é a Reza Estrela. Nós não tivemos tempo para escutar a população civil e é uma das coisas que nós esperamos fazer agora durante esta fase da auscultação pública deste estudo. Por causa disso é que nós escrevemos aqui que a fase de consulta pública é anterior ao desenvolvimento do relatório final. A realização dos inquéritos ao setor Oreca, por exemplo, a minha colega Elizabeth, nós no caminho para cá viemos a falar nisto, que é muito difícil se nós não conseguirmos ter o apoio da autarquia, nós conseguirmos saber, por exemplo, quanto é que um café ou um restaurante ou, por exemplo, um lar produz de resíduos. Porque depois passam para um, para o outro e, por exemplo, contactar os lares é extremamente difícil. E aqui nesta parte dos inquéritos é que eu ia pedir que nos dessem uma ajuda. Em termos de conclusões, compete ao município definir, seguindo critérios económicos, ambientais e territoriais, a melhor forma de gerir os biorresíduos, seja por meios próprios, seja através da contratação de entidades externas. A deposição de resíduos em aterro deve ser evitada a todo custo, o qual pode ser conseguido através do incentivo à recolha seletiva e reciclagem na origem. O cenário mais favorável, tendo em consideração os critérios económico-financeiros e ambientais, foi o cenário 2, como nós pusemos no relatório e como apresentamos aqui, sendo por isso proposto para implementar no município de Penamacor. Uma das coisas que é essencial são ações de sensibilização com a população, eventualmente começar pelas escolas, desenvolver uma estratégia de comunicação com a população de forma a que esta seja sensibilizada e motivada para alterar os seus comportamentos, tendo em consideração a nova realidade que se avizinha. E aqui temos que contar muito com as juntas de freguesia. A monitorização e fiscalização do sistema, de modo a possibilitar a avaliação da eficácia do processo de recolha seletiva dos biorresíduos e da reciclagem dos mesmos. Ou seja, nós aqui temos que definir alguns indicadores para ver até que ponto o sistema está a funcionar. E temos que ser relativamente céleres porque 2, 3 anos passam muito rapidamente. E, em termos de apresentação, é tudo. Agora, se tiverem algumas dúvidas, algumas questões que queiram colocar, façam um favor de dizer que vamos ver o que é que conseguimos responder. Se me permitem, queria agradecer ao Instituto Politécnico da Guarda pelo trabalho realizado, agradecer também ao município de Penamacor e a todos os outros municípios que têm confiado na Associação de Municípios para realizar aqui mais um plano multimunicipal, supermunicipal dos biorresíduos, assim como outros, como referiu à verdade o Sr. Presidente, no plano de recolha dos biorresíduos, planos municipais de proteção civil, defesa da floresta contra incêndios, cartas educativas. E é neste contexto que, com a ajuda das câmaras, do Presidente, da Raquel, da Reza Estrela, a Associação encarou este trabalho como um trabalho que poderá ter duas fases. Por um lado, a fase do estudo e depois, por outro lado, uma fase que seja a do investimento multimunicipal, em que possamos ser também, através da Associação, a candidatura a realizar a aquisição destes equipamentos, assim como a realização deste conjunto de sensibilizações, como o professor falar, que é fundamental formarmos, sensibilizarmos a população, todos os agentes que estão no processo. É uma área que nós temos tido alguma dinâmica com as escolas e que, juntamente certamente com o município e com a Reza Estrela, também com facilidade se implementará. No que diz respeito a este trabalho, o que eu vejo com alguma dificuldade é atingirmos os números iniciais, porque o arranque de começar no voo com números tão altos é capaz de ser mais complicado do que depois no final do período chegarmos aos números que estamos a apresentar.
É um processo que tem que se ir fazendo. Nós temos a experiência da recolha dos óleos alimentares usados, em que tivemos um primeiro ano, e a engenheira Raquel, se Presidente, acompanharam, que foi um ano quase todo dedicado à sensibilização e à boa prática, e depois nos anos seguintes, foi os anos em que esse processo se começou a notar na contabilização do resíduo recolhido, e depois, como disse o Sr. Presidente, temos quase 4.000 litros recolhidos de óleo alimentar usado, que foi óleo que se retirou das linhas de água, porque era óleo que certamente o fim dele iria ser as linhas de água que as pessoas despejavam ou nos terrenos, ou despejavam no saneamento. É um processo que tem que se ir fazendo e também um processo que ajudará certamente a financiar todo este investimento necessário. O Governo também terá que o lançar. Tivemos há pouco menos de 6 meses o financiamento desta iniciativa, do arranque dos planos municipais e supramunicipais de recolha dos biorresíduos, sistema de recolha dos biorresíduos financiado pela EAPA, que num período recorde tem que ser feito, tem que ser apresentado, tem que ser discutido em consulta pública, tem que ser emitido o relatório final para a aprovação da EAPA, mas há uns meses atrás foi apresentado pela EAPA um conjunto, um pré-relatório das zonas onde de facto deveria haver a aposta dos contentores na via pública, daquele primeiro modelo ou daquele modelo misto, e de todos estes conceitos que nós temos ali representados, apenas Guarda e Covilhã tinha freguesias que tinham essa viabilidade. Nós encaramos este estudo que agora aqui foi apresentado com plena acordo como um passo em frente em que conseguimos encarar também um outro território que possa ter a recolha na via pública e um sistema misto. E depois mostrar o que é toda a nossa disponibilidade pelo que somos e pelo aquilo que fazemos e pelo histórico que temos já desde que foi a central e a implementação da recolha seletiva, em que o GERU também acompanhou desde o início, disponíveis para acompanhar este processo por estes anos que se avizinham, e há um processo novo e que dará algum trabalho, mas no final os resultados desagradarão a todos. Só pegando um bocadinho nas suas palavras e replicando aquela questão da experiência que têm com os oleões, aqui possivelmente, como é um empreendimento maior, nós vamos ter possivelmente que alargar um bocadinho mais o prazo. Quando fala, por exemplo, 1 ano de adaptação, nós aqui possivelmente vamos ter 2, 3 anos de adaptação, que curiosamente são aqueles 3 primeiros anos que nós pomos ali com aquele grande investimento. Mas temos que apostar logo forte, de início, nas campanhas de sensibilização. Por exemplo, na escola secundária, que tem aqui, possivelmente, uma das boas coisas que se eventualmente podia fazer era uma reunião com a direção da escola, eventualmente para eles começarem a pôr lá já um compostor doméstico, para aprenderem a fazer compostagem doméstica, porque se os garotos na escola já começarem a fazer isto, rapidamente nós conseguimos disseminar a ideia. Se nós não conseguirmos fazer isso e não conseguirmos envolver as juntas de freguesia, nós vamos ter muita dificuldade em implementar isto no terreno. E temos que ver onde é que nós podemos conseguir os nossos aliados a nível interno. E certamente que o Sr. Presidente, que anda nestas lides há muito mais tempo do que eu, isso aí vai conseguir fazer certamente. Sim, aliás, eu creio que, corroborando um pouco as palavras que o Carlos disse, esse cenário inicial pode parecer demasiado otimista, ou seja, os números são, de facto, têm logo alguma grandeza que é capaz de ser difícil, ser expectável logo conseguirmos atingir estes números de início. Esta parece-me ser a grande dificuldade, até porque esta questão em termos depois de passar a mensagem e passar a informação para os nossos cidadãos, e reconhecendo que essa questão também das ações de sensibilização têm de ser impactantes, não é? Porque isto não tem volta a dar se não for assim. E os parceiros nas freguesias têm obrigatoriamente que estar em coerência com o processo do ponto de vista operacional, porque senão é muito difícil, até porque somos um conceito claramente rural,
por parte dos nossos biorresíduos, eles são consumidos naturalmente na componente doméstica barra aquela parte depois os animais e afins, ou seja, isto é um papel que ele já existe, né? Que ele também já existe, bem diferenciado do que é o meio urbano, há aqui um papel diferente, e por isso é que me parece que os números possam estar ali algo num patamar, algo difícil de conseguirmos logo no arranjo. Mas, como disse, os números são o vosso trabalho, naturalmente, que está bem feito, é a vossa perspectiva, os 3 cenários apresentados, é uma questão de operacionalizarmos isto agora, começando com as questões da sensibilização, envolvendo a componente educativa. Aliás, nas escolas, parecia que com a associação já se fez trabalho de casa noutras áreas que podem agora aqui ser replicados facilmente. Por isso, como costumamos dizer, temos de dar gás nisto, não tem nada que saber. Eu frisei um bocadinho esta parte da sensibilização porque há uns 3 anos, longe de mim estar a trabalhar num estudo destes, fiz uma campanha para a Junta de Freguesia da Guarda, em que eles distribuíram 100 compostores por aquelas casas que têm um quintal. Eu, na altura, já fazia compostagem, fazia as neiras como toda a gente faz de início, e uma das condições que nós tínhamos para entregar os compostores às pessoas é que eles tinham que frequentar uma ação de formação. Só que, entretanto, veio o Covid e não houve possibilidade de fazermos uma campanha para ver se os compostores estão efetivamente a ser utilizados e em que condições é que estão a ser utilizados. Ou seja, que isso era uma oportunidade única para nós conseguirmos definir bem quais é que são os indicadores que nós precisamos. E essa aí seria a segunda parte desse tal projeto que não foi feito. Eu, por acaso, estive ligado a isso e eu, por exemplo, da minha experiência, eu em minha casa tenho 3 compostores. E tenho 3 compostores porquê? Porque no bar da escola levo as borras de café para casa e ajuda lá para fazer a minha compostagem doméstica. E depois, como eu não sou capaz de andar lá a mexer aquilo tudo, que é para aquilo ficar arejado, para fazer aquelas coisinhas todas e para aquilo não ficar compactado, de 2 em 2 meses passo aquilo de um compostor para o outro e do outro para o outro, e quando o último sai, já sai o composto final, já está pronto para pôr na terra. E adaptei este método, mas em vez de ter um compostor, tenho 3. Mas também, com a técnica que eu tenho de levar as borras de café lá do bar, também tenho uma produção muito grande de biorresíduos. E para o meu compostor, também o compostor acaba por ser pequeno. Por causa disso é que eu tenho essa técnica. Então, quando mudo de um para o outro, vou regendo aquilo e, é claro, vou regando aquilo, porque aquilo também precisa de um bocadinho de água todas as semanas, de 15 em 15 dias. E esta parte da campanha de sensibilização e nós vermos como é que as coisas estão a funcionar no terreno é extremamente importante. Mais alguma questão? Por parte da Reza Estrela, posso só acrescentar que nós já temos o caderno em cargos preparado, vai ser concurso em breve, concurso para o investimento que está previsto, ronda 1 milhão de euros. Basicamente, foi alterar uma unidade que temos de afinação que vai ser deslocada e criar uma nova linha para o tratamento dos biorresíduos, ou seja, vai ter um abre-sacos, vai ter mais uma série de tapetes, mais um crivo, quem conhece a instalação, no fim de contas é fazer mais uma linha ao lado da linha existente, mais pequena, mas que irá permitir então tratar as 12.500 toneladas num turno. Ou seja, se nós quisermos tratar 24.000 toneladas, basta duplicar os turnos porque o equipamento fica instalado. Concordo plenamente com o Carlos disse, o Presidente e o Professor Jorge. É preciso muita sensibilização, ou seja, será preciso muita sensibilização. Eu acompanhei antes de ir para a Rede Estrela, ou antes para a Central de Compostagem, eu estive na Lipor, e na Lipor eles já tinham, ou seja, já dominam este sistema há muitos anos. E basicamente foi isso que aconteceu, ou seja, as pessoas tiveram de ser muito envolvidas, as escolas, e trazer as pessoas em reuniões, nas juntas, e fazer a compostagem, ou seja, fazer mesmo, ter a mão na massa, pôr folhas, pôr restos de comida nos compostores, e depois ver o resultado passado 15 dias.
de mostrar. E muitas pessoas começaram a fazer bem, outros não, outros agarraram no compostor e ficou com a casota do cão. Nessas aí é preciso reforçar a formação. Mas isso acontece. Reforçar a formação e depois consegue-se recuperar uma dessas pessoas, outros não, infelizmente não. Mas também concordo muito com o que o Sr. Presidente disse, que é aqui nesta zona de Tendamacoa, eu julgo que já muitas pessoas utilizam os restos da comida para os animais e os números podem ser um bocado alterados, ou seja, em relação ao que nós estamos a falar em 2 toneladas, depois temos 300, mas basicamente, se calhar 100 toneladas dessas já estão entregues aos animais. Mas nós temos que estar a pensar um bocado no volume do material que a Câmara entrega à Rede Estrela e que está a ser faturado neste momento, vai deixar de ser, ou seja, uma vantagem entra no encontro de contas Numa central deste esquema, que é, deixam de ser transportadas não sei quantas toneladas, serão compostadas domesticamente e, claro, a cidade, a vila, aí sim, aí tem lógica fazer recolha porta a porta ou recolha na via pública e transportar, neste caso, seja para a transferência, que ainda não sabemos bem, aqui para a estação de transferência ou diretamente para a unidade no final. Ou até poder haver um compostor muito maior, onde se faça a recolha e se vai ter esse compostor E maior. cadê, por exemplo, para ir uma vez por semana? Aqui a receita advém da não existência de custo. Exatamente. É a tonelada evitada no nosso sistema. Da maneira que as coisas estão. Pois, ainda não sabemos, cá como disse, há indefinição ainda sobre as tarifas, por isto ainda pode haver algum nuance diferente do que estamos todos a pensar. E pronto, da minha parte. Bom, e a Raquel, não sei se queres ter alguma coisa. Não, da minha parte, obviamente, agradeço naturalmente a apresentação feita, muito ficará disponível agora para todos os nossos cidadãos que queiram dar os seus contributos também. É muito pertinente e faz todo sentido que assim seja, até dados os constrangimentos que estamos a atravessar, para que possamos depois sim chegar ao documento final e começarmos a estabelecer uma temporalidade para que possamos avançar com estas questões. Obrigatoriamente haverá aqui investimentos significativos, foram aqui já abordados, não é? Para a associação, quer pela Rede Estrela, haveremos de ver obviamente o melhor modelo também para os financiar e para os adquirir e depois para implementarmos na prática e no terreno a melhor forma, se é uma questão de definirmos a localidade maior ou não, definirmos o porta a porta ou não, ou seja, entre os 3 cenários que ali estavam, obviamente que temos de ter sempre em consideração a viabilidade económica do cenário, isso é imprescindível, não é? Por isso é que o estudo também é importante, tenha essa condição. Agora, vamos ver, o futuro tem que caminhar neste sentido e acho que faz todo sentido, até porque, como o Carlos disse, obviamente que a receita aqui está nos resíduos que não são transportados, ou seja, ela é logo na hora, pronto, não tem nada a saber, e na fatura mensal do município a poupança já lá está porque o resíduo não é transportado, ou seja, por essa condição, em termos da questão do autoaproveitamento de cada cidadão, claro que traduz um benefício logo à partida económica, isto não se discute. Para além da mais-valia depois ambiental que também tem. Estas duas componentes têm que estar interligadas, como é óbvio, e creio que as coisas podem perfeitamente funcionar. Vamos avançar com isto, vamos aguardar os contributos todos para avançarmos para a versão final e depois teremos que nos articular com todas as entidades envolvidas. Da minha parte, agradeço obviamente o trabalho de todos os intervenientes, foi obviamente moroso e dedicado para que o estudo possa estar já aqui a ser apresentado e obviamente também os parceiros que fizeram parte e a todos os que também se deslocaram aqui hoje a esta apresentação. Agradeço obviamente a presença de todos. Muito obrigado.